Boa tarde, Letícia, Felipe. E possamos começar, né, essa terça-feira, momento de oração, né? E relembrando um pouco essa música, vocês lembram que a gente cantava na quadra? Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Com sombra nas suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não sozinho, não estou sozinho, sei. Deus cuida de mim. Uma boa tarde, meninos, para vocês. Tia colocou um fundo baixinho musical para vocês, né, com essa canção Deus Cuida de Mim. Né, Deus cuida de cada um de nós com muito carinho, cuida de vocês, na casa de vocês. E está cuidando sempre dos nossos, né, dos pais de vocês, das nossas famílias, na verdade. E possamos agradecer todos os dias, né, pelo acordar, pelo alimento, por tudo. Né? E peçamos que Ele abençoe mais uma tarde de aula, que a gente inicia nessa terça-feira, dia 27 de abril de 2021. Tá bom? Então, que Jesus nos abençoe, né, com muita luz. Então, para a gente começar, a gente vai começar hoje com português, tá certo? Então, iniciamos sempre a nossa terça-feira com português, com a língua portuguesa, tá certo? Então, você vai pegar aí o volume 2 novamente. Então, você vai abrir no volume 2 aí na página 10, tá certo? A gente vai começar pela página 10. Aí na página 10, a gente já começa com algumas atividades. A gente vai trabalhar um pouquinho hoje, estudar um pouquinho hoje empréstimos de palavras, tá certo? Na página 10 aí do português, vamos ler aí um pouquinho. Leia este verbete. Vamos lá. Esse verbete está falando um pouco sobre bullying, tá certo? A palavra bullying. Então, bullying, vocês estão vendo aí, né, que em inglês, né, substituiu a palavra. Agressão física ou verbal feita, especialmente em escolas por indivíduo a outro mais tímido, mais novo, mais fraco e etc. Vocês se lembram que a gente falou sobre bullying, né? A semana passada. Então, essas atividades aqui vai estar relacionada a isso aqui também, novamente. A gente vai estar falando especialmente da palavra bullying, tá certo? Sabem como é que isso acontece, Tia já explicou, né, do respeito que a gente tem, da importância da gente fazer por onde isso não acontecer, né? Somos todos iguais e da importância do respeito que você tem que ter com o seu colega, né, com todos, né, que a gente convive. Então, aí embaixo, nessa primeira questão, temos a letra A, na página 10. Qual palavra dessa definição identifica o bullying como uma forma de violência? Então, você está vendo aqui, a gente leu aqui, né, logo acima, e você vai responder de acordo com o que a gente leu. Qual palavra dessa definição identifica o bullying como uma forma de violência? Você vai colocar a palavra tal, tá bom? Letra B. O sinal na frente da palavra indica que ela é de origem estrangeira. Tá significando o quê? Que no caso o bullying é uma palavra estrangeira, não é isso? Que no caso aí tá na língua o quê? Inglesa, não é isso? Aí você vai marcar aí, no caso o bullying é uma palavra de origem inglesa, francesa ou alemã? Que acabou de dar a resposta agora, antes de ler para vocês. Letra C. Pinte de amarelo a palavra que indica a pronúncia de bullying. Então, você vai pintar só de amarelo a palavra que indica a pronúncia de bullying. Então, temos aí, vocês vão ler aí embaixo, tá certo? Você vai sublinhar a palavra, tá bom? E tá pedindo para você sublinhar aqui no caso de amarelo, ou você pode pintar a palavra.
A língua portuguesa é resultado de um longo processo no qual algumas palavras foram criadas, outras deixaram de ser usadas ou foram emprestadas de outros idiomas, como inglês, italiano, francês, árabe. Com o tempo, algumas dessas palavras foram aportuguesadas, ou seja, passaram a ser escritas de acordo com as regras da língua portuguesa. Passaram a ser escritas de acordo com a língua portuguesa, como é o caso de clube, originário do inglês clube. Então, vocês estão vendo aí, a diferença de uma palavra para outra. Clube, originário do inglês clube. Tem ela no português e no inglês. Futebol, originário do inglês futebol. Vocês estão vendo aí a diferença, né, de uma palavra para outra. Bonde, originário do inglês bond, entre outras. Há ainda aquelas que mantêm a gráfia da língua de origem, como bullying, site, shopping, center. Essas palavras aqui continuam na mesma origem. Então, vocês vão lá, pintar de amarelo a palavra que indica a pronúncia de bullying, tá certo? Muito fácil, tá certo? Você tem que ler para poder responder, tá bom? Então, você vai também para a página 11, tá bom? Na página 11, segunda questão. Observe as imagens e escreva os nomes dos esportes representados. Então, temos aí 2 esportes. E qual é o nome desses esportes? Então, você vai observar as imagens e vai escrever os nomes dos esportes representados. Tem 2 nomes. Assim como aqui, olha. Assim como aqui tem que ser os 2 nomes, tá certo? Aqui o exemplo. Clube, né? Clube. Futebol, aí. Futebol, entendeu? Então, a palavra de 2 formas, tá certo? Ela portuguesa e ela, no caso, estrangeira, tá bom? Qual é a origem dessas palavras? Consulte o dicionário se necessário. Então, você vai falar aqui qual é a origem dessas palavras, tá bom? Relacione as colunas indicando as formas aportuguesadas das palavras, tá bom? Então, vamos lá. Letra A, clipe. Letra B, scanner. Letra C, hambúrguer. Letra D, ticket. Letra E, shampoo. Então, você vai relacionar com as letras aqui. Do outro lado, temos as palavras em português. Shampoo, clipe, ticket, hambúrguer e scanner. Então, você vai relacionar da forma correta. Quarta questão. Ao escrever, você prefere qual palavra? Shampoo, aqui na primeira opção. Ou shampoo com X, A-M-P-O. Com C, com S-H ou com X? Justifique sua resposta. Então, quando você for justificar, Letícia e Felipe, é uma resposta pessoal, tá certo? Porque você vai justificar qual é a forma que você prefere, tá bom? Quinta questão da página 11. De onde vem? Tente descobrir a origem de algumas palavras. Se necessário, consulte um dicionário. Inglês. Deletar, operar, macarrão, mousse. Espaguete, pizza, notebook, maestro. Então, a gente vai relacionar. Deletar, você vai colocar o quê? A ou B? É inglês ou italiano? Operar, vai ser o quê? A ou B? Inglês ou italiano? Mousse, você vai colocar o quê? A ou B? Espaguete, A ou B? Pizza, A ou B? Vocês têm que observar as palavras da atividade e verificar o conhecimento, tá certo, de cada palavra. Então, você vai fazer a pesquisa no dicionário para poder estar relacionando aqui se é inglês ou italiano, tá certo? A questão da culinária, quando você fizer a pesquisa no dicionário, você vai ter lá o significado para poder relacionar. Então, essa foi a nossa atividade, tá certo, de português de sala. A gente estudando um pouquinho o empréstimo de palavras, como a gente leu aqui, bullying, né, de forma portuguesa e de forma inglesa. Então, mostrando palavras de forma portuguesa, de forma inglesa, que é a nossa língua, né, portuguesa, de forma inglesa, que é a forma inglês.
E tem outros tipos de palavras também, da forma italiana, tá certo? Também. Então, vamos agora para a nossa atividade de casa, tá bom? A nossa atividade de casa será de português e vocês vão para a página 12, logo em seguida aí da página 11. Na página 11 do livro de vocês aí, foco na leitura. Na página 12, falando um pouquinho de cartaz. Alguns cartazes têm o objetivo de divulgar informações sobre o que é e o que não é permitido no convívio em sociedade. Leia outro cartaz. Temos aqui um cartaz, como vocês estão vendo, ó, Letícia e Felipe, aí no livro de vocês. E esse cartaz está indicando o quê? Soltar balões não é legal, é crime ambiental. Este crime é punido com pena de 1 a 3 anos de detenção ou multa. Então, o cartaz aqui da Polícia Militar, você pode confiar. Então, aqui, temos aqui um cartaz prevenindo com relação a não soltar os balões, né? O cartaz as letras estão bem nítidas, né? Se você encontrar um cartaz desse em qualquer lugar, se ele estiver bem legível, ele estiver grande, né, todo mundo chegar na escola ver um cartaz, você vai ver toda a informação, né? E que é muito importante, né? Uma informação muito importante para a gente ter cuidado. Essa é a primeira questão, tá certo? Então, leia o outro cartaz. Então, você vai ler o cartaz aqui, já leu. Descreva a ilustração na segunda questão que compõe este cartaz. Descreva a ilustração que compõe este cartaz. Então, você vai descrever aqui nessas duas linhas na questão 2, tá bom? Terceira questão, na página 13, nossa atividade de casa. Nesse cartaz, qual é a informação mais importante? Soltar balões é crime. Esse crime é punido com pena de 1 a 3 anos de prisão ou multa. Qual dessas duas informações é a mais importante? Então, você vai lá e marca um X, tá certo? É importante que você observe aqui esse cartaz, tá bom? Para poder você responder. Tem que prestar atenção no que vem primeiro, no que vem logo depois, no que as letras estão maiores, no que as letras estão menores, tá certo? Questão 4. Como você descobriu a informação mais importante? Então, te acabou de falar, né? Te acabou de dar praticamente a resposta. Quando você olha para o cartaz, é importante, né? Olha na página 12, o que o cartaz está chamando a atenção? Quais são as letras maiores? O cartaz começou com qual informação primeiro? Qual é a principal informação desse cartaz? A principal frase desse cartaz, tá certo? Então tem que prestar atenção nisso. Quinta questão. Você concorda que nesse cartaz o texto escrito chama mais atenção do que a imagem? Explique sua resposta. Então você vai o quê? Você vai falar a sua opinião, você vai manifestar a sua opinião sobre esse cartaz, né? Você concorda que nesse cartaz o texto escrito chama mais atenção do que a imagem? Aí você vai explicar por quê. Você volta lá na página 12, vai olhar o cartaz e vai explicar por quê. Sexta questão, o cartaz se refere a quais destes balões? Muito fácil, né, essa sexta questão. Então, você vai lá marcar quais destes balões na sexta questão está se referindo. Sétima questão, por que soltar balões é crime? Que prejuízos isso causa à sociedade? Converse sobre isso com os colegas e o professor e anote suas conclusões. No caso, como você, Felipe e Letícia estão em casa, vocês vão conversar com os pais de vocês em casa. Com a mãe, o pai, a avó, pode ser o tio, uma tia. E você vai responder depois que você conversar, tá certo? Sobre isso, você vai conversar com seus colegas, você vai anotar depois aqui as conclusões, ó, do que você conversou sobre isso, tá bom? Sobre soltar balões é crime. Então, vamos para a página 14. A nossa atividade de casa é da página 12 até a nossa página 14. Na página 14, oitava questão. Leia a frase 1 e a correção feita pelo policial na frase 2. Frase 1. Soltar balões é legal?
Frase 2. Soltar balões não é legal, é crime ambiental. Letra A. Qual é o sentido de legal na primeira frase? Bacana, agradável, bom, referente à lei, à legislação. Letra B. Qual é o sentido de legal na 2? Bacana, agradável, bom, referente à lei, à legislação. Então, logo aí embaixo, vamos ler junto. Dependendo da frase em que está inserida com o contexto, uma palavra pode apresentar sentidos diferentes. É o que ocorre com a palavra legal, cujo sentido muda do contexto para o contexto 2. Nona questão. Número 9. Quem pratica crime pode ser punido. O cartaz informa a punição para quem solta balões. Sobre essa punição, assinala a informação verdadeira. A pessoa somente poderá sofrer um tipo de punição, prisão ou pagamento de multa. A pessoa poderá sofrer uma das duas punições ou as duas punições, prisão e pagamento de multa. Aí você vai assinar aí o X. Os cartazes de campanhas educativas, logo abaixo da questão 9, os cartazes de campanhas educativas têm o objetivo de alertar a população sobre questões sociais, propondo ações que visem ao bem-estar de todos. Em geral, são compostos de texto escrito. A imagem que chama a atenção dos leitores, incentivando-os a praticar determinada ação. Então, os cartazes de orientação de algo que seja errado é muito importante para isso, para evitar que as pessoas façam as coisas erradas, né? Como o cartaz aí do balão que está orientando, né, que não faça isso, porque é crime, porque pode pagar de 1 a 3 anos e também paga multa. Então, a importância do cartaz. Existem vários tipos de cartaz, né? Hoje mesmo que a gente está vivendo, cartaz com relação ao quê? Ao coronavírus, né? Use máscara, o uso de máscara é obrigatório quando a gente chega nos locais, né? A higiene com álcool em gel, né? Então, tenho certeza que vocês já viram vários tipos de cartazes, tá certo? Com orientações, campanhas educativas, né? Porque esse cartaz que a gente leu aqui é um cartaz educativo. Com certeza vocês passam por aí, entram em locais que tem esses tipos de cartazes educativos. Então, essas são as nossas atividades de sala e de casa de português, tá certo? No segundo momento, após o lanche, que vocês derem uma descansada e lancharem, tá bom? Logo após o lanche, vamos ter a atividade de matemática, no volume 2 também. Você vai abrir matemática aí na página 12, tá certo? Na página 12. Seguindo o volume 2. Na página 12 de matemática, a gente vai estar estudando um pouquinho planificação de sólidos geométricos. Troca de ideias. Priscila está desenhando a planificação de uma caixa de creme dental. Então, temos aí uma menina chamada Priscila. Ela está com a caixa de creme dental. O que foi que ela fez com essa caixa de creme dental, meninos? Ela abriu ela. E quando ela abriu essa caixa, ela foi lá traçando as linhas das dobraduras da caixa do creme dental. Então, vocês também podem fazer isso, tá certo? Essa mesma experiência que ela fez, vocês podem estar fazendo também com uma caixa de creme dental vazia, tá certo? Você pode pegar e fazer a mesma coisa. Como vocês estão vendo aí, na primeira imagem mostra ela com a caixa fechada, vazia. Logo em seguida tem ela já abriu a caixa. Depois tem ela com lápis grafite traçando as linhas, né, da dobradura da caixa de creme dental. Desmontando a caixa de creme dental e desenhando seu contorno e suas faces em uma folha de papel, Priscila representou a planificação dessa caixa. Então aí está falando o que é planificação. O que é planificação de sólidos geométricos? É isso aqui que Priscila, na página 12 de matemática, está fazendo. Que vocês também podem estar fazendo, tá certo? E enviando para a tia, tá bom?
Vamos construir um modelo de paralelepípedo. Materiais: uma caixa vazia de creme dental, uma folha de papel sulfite, tesoura, lápis de cor. Então, a gente pode estar fazendo a mesma coisa que ela está fazendo aqui com a caixa de creme dental. Na página 13, como fazer? Então, depois que você pegar, você vai olhar aqui as informações na página 13. Como fazer? Abra a caixa de creme dental, recorte as abas de colagem. Apoie a caixa aberta sobre a folha de papel e trace seu contorno. 3. Trace as linhas que separam cada face da caixa. Pinte cada face da planificação de uma cor diferente. Então, aí, o que o menino está fazendo aqui na página 13 é a mesma coisa que Priscila estava fazendo lá na página anterior. Aí vem, que figuras geométricas planas você obteve ao planificar a caixa de creme dental? Então, para realizar essa atividade aqui, dessa página 13, tá certo? É preciso, né, que você pegue a caixa de creme dental vazia, faça o que está se pedindo aqui para poder você estar respondendo, tá bom, aí no seu livro. Que figuras geométricas planas você obteve ao planificar a caixa de creme dental? Aí você responde se é quadrado, se é retângulo ou se é triângulo, tá certo? Questão 2. Recorte, na questão 2, recorte e monte os modelos de sólidos geométricos na forma de paralelepípedos, cubo e pirâmides do material de apoio. Para fazer as próximas atividades propostas, manuseie esses modelos observando o formato das suas faces. Então, temos aí, pinte apenas as figuras. Letra A, pinte apenas as figuras planas que você usaria para formar cada políedro representado a seguir. Que está aqui, ó, na questão 2, letra A, tá certo? Que acabou de ler para vocês. A atividade vai até a página 14, tá bom? Logo em seguida, qual desses políedros tem todas as faces formadas por quadrados? Então, você vai responder aí. Logo depois, qual desses políedros tem faces triangulares? Então, você vai responder. Letra B, marque um X. As figuras planas que formam o cilindro representado a seguir. Então, você vai marcar um X só nas figuras que formam o cilindro representado, tá bom? Questão 3. Que sólido geométrico é possível construir a partir da planificação a seguir? Então, você tem que observar que aqui ele está desmontado, assim como você desmonta a caixa de creme dental. Quando isso aqui é montado, ele fica numa forma de quê? Aí você vai ter que falar aqui, tá certo? Com qual formato que vai ficar. Então, essa atividade é de sala de matemática, tá certo? Que a gente vai estar estudando a planificação de sólidos geométricos, tá bom? Seria interessante, Letícia e Felipe, que vocês pegassem uma caixa de creme dental, vou estar orientando os colegas de vocês também, para fazer essa experiência, para poder estar respondendo as questões seguintes, tá bom? Que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Dessa terça-feira, dia 27 de abril de 2021. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar falando comigo, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser.